Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas a Deus, vamos? Ele merece, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador, Ele pode todas as coisas, amém? Ele é santo, Ele é poderoso e Ele pode fazer tudo aquilo que você sonha, Deus pode realizar, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Uma missão nos é dada, né? De trazer a palavra do Senhor aos irmãos. Meu coração está cheio de alegria. E a pastora está aí online? Tá? Então um abraço à nossa grande pastora. Vamos orar por ela agora também no início da nossa palavra. E sempre como se ela estivesse aqui, né? O tema da nossa mensagem de hoje é Jesus, advogado e o juiz. O nosso texto ele se encontra em João 8, de 1 a 11. Né? E, como sempre, né, Deus, quando nós recebemos o convite, dessa vez eu recebi o convite da pastora Jéssica, e é com muito prazer que nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, para trazer a palavra que com certeza vai falar, já falou comigo a semana toda, e eu tenho certeza que vai falar com os irmãos também. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar o seu coração, como a gente pode sentir a presença de Deus durante a confissão que a gente acabou de fazer. Deus está presente aqui e Ele tem uma palavra para você hoje. Abra o seu coração em nome de Jesus. Em João 8:1, né, ele fala: depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Versículo 3. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isto? Eles fizeram esta pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isto, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, por esta palavra. Pai, que o Senhor fale, ó Pai, através da minha voz, através da minha boca, ó Pai, ao meu coração, ao coração de cada um que vem aqui hoje, ó Pai, ouvir da Tua palavra, ó Pai. Senhor, que o Senhor fale, porque a Sua presença é palpável neste lugar. Pai, nós oramos, ó Pai, pela nossa pastora, oramos pelo nosso pastor, que onde ela estiver, ó Pai, a Sua mão poderosa, ó Pai, está sobre ela, ó Pai, trazendo, ó Pai, alívio de dor, alívio da doença, de cura, ó Pai, libertação. Nós oramos pela nossa pastora e pelo nosso pastor. Esteja com eles agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos desenvolver aqui um tema, e é muito interessante essa passagem, e essa passagem me foi dada no domingo passado, né? A pastora Jéssica passou, né, o convite, eu aceitei o convite,
A nossa pastora, né, fez uma intervenção cirúrgica, está em recuperação, está bem, graças a Deus. Que o Senhor, né, continue abençoando grandemente a nossa pastora. E eu recebi, principalmente porque domingo passado foi Dia das Mulheres, né? E foi um dia também que eu viajei, então não pude passar o domingo todo com a minha amada esposa, mas pude honrá-la, pude, né, ver o quanto ela, né, é preciosa para mim. E como a gente viu a pastora a Isabela orando, né, pelos solteiros, e é um recado, né? Você que está solteiro, faça como eu. Quando eu estava solteiro, eu orei pela minha esposa, né? Eu viajava muito. Na verdade, eu acho que eu só vivia viajando, né? Só vivia viajando nessa minha vida. E num hotel, uma vez, eu ajoelhei na beira da cama e orei para Deus, né? E aí Deus me deu essa esposa que eu tenho hoje, maravilhosa, que me ajuda, que me acompanha, né? Que me põe para frente, né? Parada que não pode ficar, né? Arruma serviço para mim mesmo. E vou confessar para os irmãos que nessa semana eu tive que superar um grande medo que eu adquiri durante alguns anos da minha vida, né? Como eu disse para os irmãos, eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Então eu não sou da terra de vocês, mas já adotei o pão de queijo, né, como a minha comida favorita aqui. Então, é lógico que tem outras comidas favoritas, né? Minas é um celeiro de comida, então a gente está aqui e eu adoro comer. Então, comecei a viajar muito novo, né? Meu pai me abençoou na minha primeira viagem e viajei muitas vezes. E comecei a viajar muito de avião. Muito de avião. Era avião para cá, avião para lá. Uma vez eu fiz umas contas e tinha passado de 2.000 vezes que eu já tinha voado, muitas vezes, mas durante esse período eu adquiri medo de voar de avião, mas pavor mesmo. Aceitava Jesus toda vez que entrava no avião, né? Então, ou seja, a gente cria algo em nossa mente em que prejudica às vezes o nosso próprio crescimento. E o ano passado eu não voei nenhuma vez. Eu dava graças a Deus que eu não precisei voar. Mas só que essa semana não teve jeito. Apareceu uma demanda e era ali no Recife, né? E era ali em Manaus. Então não tem jeito de fazer isso em uma semana de carro, porque eu estava andando de carro. Ano passado eu andei o Brasil quase todo de carro, né? Ia a São Luís lá do Maranhão, né? Viajava aí 4, 5 mil quilômetros, era tranquilo, né? Tranquilo nada, era 3 dias de viagem, né? Mas eu tava gostando disso e gosto disso. Essa semana eu vou viajar de carro de novo. Mas não tinha jeito de fazer essa demanda de carro. Tinha que ser de avião. Então eu tinha que superar o medo. E aí, nada mais do que colocar todos os medos que nós temos naquele que pode todas as coisas. E o Senhor pode todas as coisas. E toda vez, né, no domingo eu voei para Recife e eu pude ver, e esse breve testemunho, antes da gente entrar na palavra, que eu quero dizer para os irmãos observe os pequenos detalhes do dia, né? O tempo não estava muito bom aqui em Belo Horizonte. O tempo esteve muito chuvoso, mas no domingo o tempo estava bom. E a melhor coisa que existe, gente, é voar com céu de brigadeiro, né? Voar com céu limpo. Mas quando você vê o tempo todo nublado, aquele monte de nuvem, não é legal voar. Aquilo chacoalha, aquilo balança. Aí você fica olhando aquilo e fala assim, meu pai do céu, o que eu estou fazendo aqui dentro? A 10 mil metros de altura, 11 mil metros de altura. Eu queria estar com os meus pezinhos lá no chão. Mas no domingo o tempo estava bom. E o voo foi bom até Recife. E tinha caído uma chuva antes do pouso. Então quando desceu, eu agradeci a Deus. Depois na quarta eu fui de Recife a Manaus também. Deus limpando o caminho, Deus limpando os céus. Sábado, de madrugada, eu voltei aqui para Belo Horizonte. E vou na janela, com a janelinha aberta, olhando, né? Porque eu tenho que ficar olhando.
passando uma tempestade do lado, mas estava passando do lado. Desci em Brasília, vim para cá, sábado de manhã, o tempo estava nubladão aqui. Só que em cima dessas nuvens que a gente vê aqui, o céu está azul lá em cima. Aí o avião fez uma curva, perto daquele viaduto ali na 381 que vai para Vitória. Aí eu falei, nossa, o avião está dando uma volta, né? E ali é perto da Serra da Piedade, né? Aí o avião começou a entrar nas nuvens, aí a gente não começa a olhar nada. Eu falei assim, meu pai do céu, a gente está passando do lado daquela montanha. Será que o piloto está vendo a montanha? E aí aquelas nuvens, daqui a pouco a gente já vê Lagoa Santa e o avião pousou. E eu também agradeci a Deus. A gente precisa ver Deus todos os dias. Agradecer a Deus todos os dias. E todos os dias Deus trouxe a reflexão desta palavra, desta mulher. Esta mulher, eles não queriam condenar a mulher. O fato aqui é que eles não queriam condenar a mulher. Eles queriam condenar a Jesus. A artimanha que foi criada para essa situação não foi para a mulher. Foi para condenar Jesus. Então eles tramaram. Falaram, olha, nós conseguimos aqui uma vítima perfeita. Conseguimos aqui uma mulher que foi pega, né, no fragante aqui. Isso aqui não tem como. Vamos levar até ele. Ele está ensinando. Primeiro que Jesus estava orando, né? O versículo ele começa assim, olha, todos foram para casa. Jesus foi orar. Jesus foi orar. O Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que é santo. Mas quando ele se fez carne e osso, ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Igual nós estamos aqui na nossa campanha do jejum e da oração pela nossa família. E essa pregação a gente eu fiz uma analogia com a nossa família. Com os nossos familiares. Com os nossos da nossa casa. Porque muitas vezes nós condenamos os nossos. Ter juízo de valor, obter, né, ter juízo de algo ou de uma situação é uma coisa. Mas condenar é outra coisa. E o que eles queriam ali era condenar Jesus. E quando eu falo que Jesus, né, quando eu coloquei o tema Jesus, advogado e o juiz, porque Jesus defende a mulher de duas maneiras. Jesus defende a mulher de duas maneiras. Primeiro, ele protege ela da condenação. E segundo, ele oferece perdão e uma nova chance. Mas como que Jesus faz isso? Jesus estava ensinando. E aí os fariseus tramaram, pegaram aquela mulher. E quando Jesus estava ensinando, colocaram ela de pé. Para humilhar aquela mulher. Então foi tudo tramado, foi tudo pensado. Olha, vamos fazer assim, porque nós vamos deixar ele decidir. Porque se ele atacar a pedra, nós vamos falar, cadê sua compaixão? Mas se ele falar que não pode, ele vai estar indo contra a lei de Moisés. E em Levítico 20:10, nós temos aqui a prova disso. Porque não era para eles levarem só a mulher. A mulher não fez isso sozinha. Era para ela estar ali junto com o homem que estava com ela. Porque ela não adulterou sozinha. Em Levítico 20:10 fala assim, ó: se um homem cometer adultério com uma mulher, com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Obrigado. Essa é a lei. Então os fariseus, os saduceus, os sábios, os escribas, eles pegaram essa palavra, né? Falaram, não, então vamos lá, olha, o que está fazendo aqui? Ó, tem que morrer. Mas só que eles pegaram só a mulher.
o homem, eles não levaram perante o Senhor. Humilharam a mulher, colocaram ela de pé. E aí eles fazem a acusação. Senhor, mestre. E aí começa toda a hipocrisia deles. Porque quando eles chamam Jesus de mestre, não é por reconhecimento, é por hipocrisia. Mestre, por quê? O senhor não fala que é o mestre dos mestres? O senhor não é o sábio? O senhor não tem resposta para tudo? Então vamos ver agora. Mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés, então, ou seja, eles conheciam muito bem a lei. Eles conheciam muito bem, né, os 5 livros primeiros da Bíblia, que é o Pentateuco, que é o que traz as leis de Moisés, que é o que traz essa ordenança. Olha, Senhor, fala ali que tem que matar, que tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Muitas vezes, na nossa família, nós temos familiares que cometem erros. Nós temos familiares que nos chateiam. Aquele familiar que pede um empréstimo e não paga, né? Pede o cartão e não paga, né? Tem aquele familiar que te magoa, aquele familiar que fala mal de você pelas costas. E muitas vezes a gente condena o nosso familiar. A postura de Jesus nos ensina muito. E eu estou aprendendo. Já estou com 49 anos. Fiz agora dia 1º de março. Dia 31 de dezembro desse ano farão 40 anos de batismo. E assim, não tem um segundo em que eu me arrependo do que eu fiz. De ter aceitado Jesus em 1986, de ter me batizado, de ter entregado a minha vida a Jesus, de estar com Ele esses anos todos. Porque Ele é justo, como Ele foi com aquela mulher. Sabe o que Jesus fez? Jesus escuta a acusação, Ele vê a situação daquela mulher, no estado que aquela mulher estava, humilhada. E Jesus fez se inclinar no chão. Quando Jesus fez aquilo, Ele fez para que o povo tirasse a atenção da mulher, para que eles não olhassem para a mulher, porque quando Ele inclina no chão e escreve, todos olham para Ele. Ele tira o foco da mulher. Todos começam a olhar para Ele. Fala, o que o mestre vai dizer? O que o mestre vai falar? A primeira reflexão. E eu aprendi muito com essa palavra. Já viu aquela palavra que bate? Pois então, me bateu desde domingo. Tá batendo. Nunca responda uma indagação de imediato. Se alguém falar qualquer coisa para você, e eu vou falar, eu já errei muito com isso, irmãos. Eu sou muito fácil para pedir perdão. Já errei muito por falar coisas para pessoas que não deveriam ter saído da minha boca. Parentes mesmo, família. Numa hora de nervoso, numa hora sem pensar, vai e responde. Jesus aqui nos ensina o seguinte: para, pensa, medita. Jesus fez um exercício aqui, que os coaches de hoje, né, se eles pegarem essa palavra aqui, eles vão falar assim, pera aí, não sai falando pelos 4 ventos, pelos cotovelos. Pensa antes. Ali Jesus estava falando assim, conta 1, 2, 3, até 10, até 20. Aí Jesus escreve. Mas eles continuam insistindo. Eles falaram, agora nós pegamos ele. Ele não tem resposta. Agora nós pegamos ele.
Mas aí Jesus, né, com uma frase, não, ele levanta, provavelmente para olhar para aqueles acusadores, e aí ele fala, né, olha, e ali Jesus estava fazendo o papel de advogado da mulher. Olha o seguinte, se ninguém tiver pecado, pode atacar a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que ataque a primeira pedra. Pedra, né, no Novo Testamento, podem reparar que no Novo Testamento os exemplos que Jesus usava, né, peixe, pescaria, pescar homens, pedra. Pedra, ela tem dois significados. Pedra pode construir, porque Deus fala para Pedro, Jesus fala para Pedro que sobre esta pedra edificarei minha igreja. Algo sólido, algo rígido, algo que é permanente. As construções antigamente eram feitas com pedras, né? Fazia aquele acabamento na pedra. Basta a gente olhar as pirâmides do Egito, né? Pedra. Tantos mil anos aí, tá de pé. Mas a pedra também pode destruir. A pedra, gente, pode ser uma palavra que você lança para destruir alguém, para destruir uma pessoa. Pode ser uma frase. Quando a gente taca a pedra, a gente está destruindo, a gente está matando. Por isso que a gente não pode julgar. A gente pode ter um juízo de valor, a gente pode ter os nossos valores, a gente pode ter o nosso caráter. Mas Jesus aqui está ensinando que a pedra pode ser algo para construir, mas também pode destruir. E como juiz, porque ali eles condenaram ela. E ali Jesus tinha que fazer o papel de juiz e de advogado. O papel de juiz, Jesus não ignora o pecado. Jesus em maneira nenhuma falou assim, não, calma aí, vamos rever, será que foi mesmo? Cadê as testemunhas? Não, Jesus não ignora o pecado. Nem ela ignora. Nem a própria mulher fala nada para se autodefender. E sabe o que é mais interessante quando Jesus fala sobre quem ia ser o primeiro a atacar a pedra? Quem que foram os primeiros a largar as pedras? Os mais velhos. Quem escreveu esse texto, o autor, queria deixar bem claro que as pessoas mais velhas, a consciência do eu mais rápido. Sabe vou dar um exemplo para os irmãos. Às vezes a gente tem uma rusga na família, uma briga, você fala algo que você não deveria ter falado, aí você vem aqui na igreja, a pastora prega a hora, e você fala, não, tem que pedir perdão, aí você vai lá e pede perdão, está tudo resolvido. Mas aquilo fica na sua consciência, por que eu fiz aquilo? Você pediu perdão, a pessoa perdoou. E assim, gente, conforme a gente vai vivendo, essas coisas vão se acumulando. Por mais que a gente peça perdão, por mais que a gente, né, não tenha mais a condenação daquilo ou a consciência sobre aquilo, mas aquilo fica na nossa cabeça. Olha, eu não posso fazer isso mais, eu tenho que melhorar, eu tenho que, né, buscar um controle do que eu falo. E aqui, essa palavra é justamente por causa disso. Eles estavam tão empenhados em condenar Jesus que eles nem pensaram o que eles estavam falando. E os mais velhos, a consciência do eu mais rápido. Se eu não tiver nenhum pecado, os mais velhos falam, meu pai do céu, vamos deixar isso para lá, né? Outro ponto, os mais velhos são os exemplos para os mais novos. Você tem sido exemplo para os da sua casa? Os mais velhos soltaram a pedra, pof, e saíram.
Com certeza ali deviam ter famílias reunidas. Aí o pai larga a pedra, o filho, peraí, meu pai largou a pedra, eu vou também seguir o exemplo do meu pai. Se meu pai não condenou, eu tô fora. Eu vou E todos saíram. E Jesus só falou uma frase. E Jesus até aquele momento não tinha nem falado com a mulher. Para falar assim, é verdade? Não. Não tinha falado nada. Jesus mostra misericórdia. Quantas crises em família nós passamos e às vezes nós não temos, essa mesma atitude. A lei pedia condenação, mas a lei do Senhor é a graça e a misericórdia dele. Em 1 Crônicas 21:13 mostra sobre esta graça. Davi, o grande rei Davi, ele escolheu ter o juízo de Deus do que ter o juízo dos homens. Em 1 Crônicas 21:13 fala assim, Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Davi era muito próximo de Deus, do grande Deus. Deus é misericordioso. E ali os mais velhos deram exemplos para os mais novos. Jesus, na primeira vez que indagaram a Jesus, Jesus se inclina. Colocaram a mulher de pé, acusaram a mulher, mas Jesus sim se inclina. Porque Jesus está disposto a inclinar para te ouvir, para escutar o teu clamor. Jesus se inclina para você. Você importa para Jesus. Ele quer que você fale. Se algo está errado na sua vida, confesse a Ele. Ele é fiel e justo. Eu tenho certeza que esta mulher, depois que passou dessa experiência, ela ficou gravado nela, o pecado dela nunca deixou de existir. Nós estamos lendo ele hoje. Olha, é uma mulher adúltera, mas ela não foi condenada. Eu tenho certeza que aquilo ficou marcado na vida dela. Talvez ela teve que mudar de cidade, mudar de região, ir para um lugar que ninguém conhecesse ela, para que todos, não apontassem, olha, essa foi aquela que Jesus salvou. O pecado deixa marcas. Você pode ser perdoado, você pode ser salvo, você pode ser liberto, mas escolha não errar, para que você não tenha marcas, para que você não tenha aquilo na consciência. No final não ficou ninguém, só ficou Jesus e a mulher. Jesus com uma frase só dissipou a multidão. O povo todo, correu. O único que podia tacar uma pedra ali era o próprio Jesus. Ele era o único que não tinha pecado. E ele escolheu não tacar pedra. Ele escolheu perdoar aquela mulher. Então ele fala, ele pergunta para ela, mulher, e aqui esta palavra mulher não é uma forma pejorativa, tá? Ele não está tratando com desrespeito. Porque Jesus, no primeiro milagre, quando transforma água em vinho, ele fala para a mãe dele, mulher, que tenho eu contigo? E muita gente interpreta isso como assim, Jesus é mal educado. Jesus não foi cortês. Jesus não foi delicado. Não tem nada a ver com isso. Naquele tempo, essa forma de falar, é como se hoje eu falasse assim, senhora, não é chegada a minha hora. Então Jesus fala assim, senhora, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Jesus hoje pergunta para você, cadê os teus acusadores?
Cadê aquelas pessoas que te acusam? Cadê aquelas pessoas que querem tacar pedras em você? Se eles não te condenaram, muito menos eu vou te condenar. Vá e não peques mais. Jesus perdoa os pecados daquela mulher. Ele traz perdão à vida daquela mulher. E ele traz libertação para ela, porque ele fala: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Além de perdoar, Jesus liberta. E a gente pode tirar algumas lições para a nossa família. A família é um reflexo do amor e da graça de Deus. O perdão é essencial para a restauração e reconciliação. A família deve ser um lugar de amor, de aceitação e de misericórdia. Todas as famílias têm dificuldade, todas as famílias enfrentam, desafios. Nós vivemos hoje num mundo que não dá valor na família. Não dá valor na família. Nós vivemos numa sociedade que não tem respeito. As nossas crianças são bombardeadas o dia todo com isso. Nós vemos aí na Austrália, foi aprovada uma lei onde que as redes sociais agora vão ser punidas, porque vai ter um limite de idade para as crianças poderem entrar nas redes sociais. Porque as redes sociais estão prontas para alienar as nossas crianças. O que nós podemos dar para as nossas crianças? O nosso exemplo. Assim como aqueles que largaram as pedras lá, nós precisamos dar o nosso exemplo. Como que a criança aprende a ir na igreja? Você vindo na igreja. Sabe por que eu aprendi a vir à igreja? Porque desde quando eu nasci, eu vi meu pai e minha mãe indo para a igreja. A gente tinha escolinha dominical, ia de manhã e à noite. Ia de manhã e à noite, cidade pequena, Campo Grande é uma cidade bem menor. Ia de manhã e à noite. E que alegria a gente ver e fala: nossa, mas que tempo bom. Não tinha pensamento que tinha um boleto amanhã, não tinha que trabalhar, não tinha que viagem marcada, não tinha projeto para entregar amanhã, reunião, Que tempo bom. Deus, Ele está em cada momento da vida de vocês. A gente tem que ser sensível para ver Deus em tudo que hoje, eu tenho certeza que vocês oraram assim: ó Senhor Jesus, proteja a minha semana. Esteja comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até o fim do domingo que vem de novo. Senhor, esteja comigo até o Senhor voltar. E Ele breve voltará. Breve Jesus voltará. Não importa se você tem medo disso, assim como eu tenho medo, de algumas coisas. E eu estou tratando isso, gente, mas eu vou falar para você, não é fácil não, viu? Mas a gente tem que colocar a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Naquele que pode nos curar, naquele que não nos condena, naquele que não nos humilha, naquele que não nos coloca em situação constrangedora. Jesus, ele vai direto no nosso coração. Tentaram pegar Jesus e Jesus só com uma frase colocou todo mundo para correr. A mensagem de hoje é uma mensagem que traz que antes de você responder algo, pense. De cabeça quente, não responda nada. Você só vai magoar as pessoas. Pense, saia de perto. Jesus, ele decidiu se inclinar e escrever no chão. E naquele momento ele estava montando a estratégia. É lógico que ele já tinha tudo sob controle. Mas naquele momento ele estava ensinando como que a gente deve agir com acusadores,
que palavra maravilhosa, escrita há tanto tempo, e que hoje nos traz a reflexão. Quiseram humilhar uma mulher. Domingo passado foi o dia da mulher. Parabéns a todas vocês. Vocês são essenciais na nossa vida. Jesus, por muitas passagens, eleva as mulheres e dá a elas o verdadeiro, sentido delas, de mães, de protetoras, de a pessoa que está ali ao seu lado. Parabéns a vocês. Naquele julgamento não era para ter só uma mulher, era para ter uma mulher e um homem ali. E eles quiseram levar a parte mais frágil, mas a parte mais frágil saiu com a vitória. A parte mais frágil saiu perdoada, saiu liberta em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa trazer uma reflexão